essa bela canção do meu amigo e irmão Antônio José para vocês. Homenagem à nossa Mãe Maria. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Obrigado, meu irmão Antônio José. Grande presente que você me deu, meu irmão. Olá, amigos. É um prazer poder falar no dia de hoje para o Grupo de Estudos Espírita Iluminação Crística, que está sob a coordenação da querida amiga Adeildes, falar da nossa satisfação, da nossa gratidão por esse convite e dizer que é sempre renovador poder estar falando da doutrina, poder estar falando de Jesus, dos seus ensinamentos, de tudo que nos chega e nos permite ser renovados. Então, no dia de hoje, eu solicito a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos dessa casa, a Jesus, a Mãe Maria, que nos permita ser mensageiros de uma mensagem de paz, uma mensagem de equilíbrio, uma mensagem de renovação nos corações de todos nós, para que possamos melhorar os nossos padrões vibratórios, o nosso estado de ânimo. Então, para mim, repito, é uma tarefa das mais nobres e das mais gratificantes poder ser
a mensageira no dia de hoje da mensagem do Cristo. O tema proposto para que nós possamos falar é iluminação interior. E como temos dificuldades em entender o que é esse processo de iluminação. O Espírito Joana de Ângeles nos diz que na obra Illuminati, olha o nome da obra, Illuminati, Joana de Ângeles nos diz o seguinte, abre aspas, ninguém vive em paz interior sem a consciência do dever retamente cumprido. E aqui nós já paramos para fazer uma análise de que paz interior é essa que esse espírito de escola vem nos conclamar a uma reflexão. Para nos auto-iluminar, precisamos trabalhar nossa paz interior. E como estamos vivendo em uma inquietação, em uma situação de descontrole, de desequilíbrio psíquico muito grande, meus amigos. Já trazíamos na nossa essência questões dessa natureza, porque humanos que somos, todos temos momentos de dificuldades, de ansiedade, de incertezas, faz parte da natureza humana. Mas neste momento particularmente de pandemia, onde tantas questões vêm nos assolando, onde tantas informações desencontradas e algumas muito perversas em determinados momentos, porque nos chegam de uma maneira muito violenta, tem nos causado inquietação, tem nos causado medos, tem nos causado fobias, tem nos deixado num estado de ânimo muito pouco agradável, vamos usar essa palavra para sermos mais leves, né? Porque a nossa proposta no dia de hoje é melhorar o nosso estado de ânimo, é melhorar os nossos padrões vibratórios. Então, nós iremos falar de uma iluminação que possa nos trazer essa paz que Joana fala. E quando ela diz que para alcançar essa paz, nós precisamos ter a consciência do dever retamente cumprido, nós precisamos pensar que consciência é essa. E nos reportar para a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou às entidades angélicas onde estão escritas as leis de Deus, o que os Espíritos responderam? Na consciência. E que consciência é essa que nos aprisiona? Que consciência é essa que nos paralisa? Que consciência é essa que muitas vezes nos deixa em estados altamente de desequilíbrio? O que é que nós estamos precisando voltar para nós mesmos, para o equilíbrio dessa consciência? O que é que está nos faltando para que nós possamos alcançar a serenidade? Mas nada que seja forçado, nada que seja imposto para dizer, estou no momento muito tranquilo. Não, as nossas intranquilidades precisam ser trabalhadas. As nossas intranquilidades precisam ser ditas que estão existindo até para que possamos buscar ajuda. Mas o que nos precisa estar na essência, que situação precisamos trabalhar conosco para encontrar esta paz de consciência e, consequentemente, essa iluminação que todos nós temos. Às vezes olhamos para algum companheiro da doutrina e dizemos assim, mas você é altamente iluminado. Como eu gostaria de ter essa iluminação que você tem? Todos nós temos iluminação. Todos nós podemos acender esse farol que nos é dado. Mas muitas vezes nós ficamos querendo acender o do outro. Muitas vezes nós queremos imitar o do outro. Muitas vezes nós desenvolvemos um sentimento que não é dos mais nobres, que é a inveja, esse sentimento corrosivo, esse sentimento destrutivo, em relação a uma paz que o outro traz, mas que é conquistada diariamente. E que nós achamos nos nossos pensamentos, muitas vezes intrusivos, né, que são pensamentos que vêm do mundo espiritual e que nos adentra, que coaduna com aquele momento nosso, né, porque nós sabemos que tudo que os espíritos conseguem chegar perto de nós e entrar numa sintonia semelhante é por conta exatamente dessa relação que nós estabelecemos. Então, muitas vezes nós olhamos para alguém que supomos estar no momento, né? Mas Raimunda é uma pessoa que está sempre de bem com a vida. Raimunda é uma pessoa altamente iluminada. Raimunda é uma pessoa
que a gente olha e vê que está o tempo todo numa sintonia de perfeição com o divino. Raimunda é igual a todos nós. Raimunda tem problemas como todos nós. Raimunda tem dificuldades como todos nós. Raimunda tem momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de incertezas como todos nós. Mas o que é que Raimunda procura fazer? Estou falando Raimunda me colocando aqui, né, num exemplo, mas poderíamos dizer João, Maria. O que é que a pessoa tem que supostamente o outro não tem, que parece que vive num mundo perfeito? É a tentativa de um autotrabalho que todos nós precisamos fazer diariamente. Essa iluminação interior é um convite da divindade, da espiritualidade amiga, para que nós nos renovemos diariamente. A iluminação está em todos nós. Como eu acendo esse farol? É algo muito particular. Não existe receita pronta. Cada essência é uma. Somos seres individuais, como a própria Joana traz, né, essa questão da individualidade, da essência. Agora, que ideias, que padrões eu estou trabalhando comigo para que essa iluminação se faça presente? Que sentimentos eu estou cultivando? Que sentimentos eu estou regando diariamente? Que sentimentos eu estou trazendo para o meu campo psíquico para me auto-iluminar? Porque se a todo momento, todo dia, eu vibro ódio, eu vibro mágoa, eu vibro ressentimento, eu vibro avareza, eu vibro inveja, lógico que o que eu vou estar trazendo na minha consciência, no meu campo mental, na minha esfera psíquica, são situações que vão me colocar em um nível de estado, em um estado muito adoecedor. Porque nós sabemos, meus amigos, que esses sentimentos são os chamados vícios morais que nos aprisionam. Todos nós somos orgulhosos, todos nós temos o orgulho como um elemento ainda na nossa formação, porque humanos que somos, encarnados que estamos, ainda não nos tornamos espíritos de escola, ainda não nos tornamos espíritos iluminados no sentido de ser um Dr. Bezerra de Menezes, de ser uma Joana de Ângeles, né, de ser uma Teresa d'Ávila. Mas estamos trabalhando para nos tornarmos cada dia melhor. Então, eu preciso observar que sentimentos eu estou cultivando. Que plantinha eu estou regando dentro de mim. Vamos pensar assim, numa linguagem simbólica, numa linguagem metafórica. Qual é a planta que eu estou regando diariamente no meu mundo interno? Eu estou regando espinhos, aí nós nos lembramos da parábola do semeador, né? Se eu semeio, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, está no Evangelho, e a parábola do semeador que vai mostrando o que é que o semeador saiu a semear. Então, o que é que eu estou semeando no meu mundo íntimo? Como Jesus falava por parábolas e nos trazia as alegorias como símbolos, para que nós fizéssemos as nossas reflexões e tirássemos exemplos de vida, exemplos de como nos conduzir no mundo, vamos trazer essa simbologia de Jesus, essa linguagem tão rica que Jesus trazia para que nós tirássemos ensinamentos para o nosso dia a dia. Como é que eu posso me auto-iluminar? Se a todo momento eu reverbero no universo, eu lanço no mundo ideias destrutivas, essas ideias, com certeza, que estão dentro de mim, já estão fazendo um trabalho muito difícil, muito ruim comigo mesmo. Então, dificilmente, eu vou estar bem. Por quê? Porque eu estar bem está ligado aos sentimentos que eu cultivo. Nós sabemos que estamos em momentos de dificuldade muito grandes, inclusive nesse
agora, da pandemia, toda a preleção doutrinária que eu tenho a oportunidade de falar, eu trago essa questão pandêmica porque ela está, né, na psicosfera, está nos tornando refém. Nós temos que ter muito cuidado. Recebo inúmeras mensagens de companheiros, inclusive da doutrina. Por que eu estou dizendo inclusive? Porque nós que estamos dentro desta doutrina que liberta, temos um mínimo de conhecimento e oportunidade de compreender algumas situações e tentar nos trabalhar. Mas humanos que somos, passamos também por esse momento de ansiedade, de adoecimento. Nunca, meus amigos, foram vendidos tantos ansiolíticos. Nunca foram vendidos tantos antidepressivos na história da medicina, no mundo, particularmente no Brasil. Por quê? Porque estamos todos reféns, estamos todos adoecidos, com medo. É o medo da Covid. A Covid-19 nos traz inquietação, sim. Mas o que é que nos traz mais inquietação? O medo da morte. Isso é muito forte, isso é muito intenso. O nosso grande paralisante é o medo da consequência da morte. Então, nós que estamos na doutrina sabemos que o Espiritismo matou a morte, que a morte não existe. A morte é uma passagem. Entretanto, humanos que somos, em uma condição humana, estamos nos tornando muito reféns desse medo. E como nos autoiluminar diante de um aprisionamento tão grande? Como fazer essa asepsia da alma para nos libertar dos fantasmas invisíveis que nos aprisionam? Então, não existe, como eu estou dizendo, não existe receita pronta, mas existem mecanismos de autotrabalho, e nesse ponto a doutrina ela é fenomenal, no sentido de que nós sabemos que o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, vem para trabalhar e divulgar a lei do amor, lei trazida por Jesus na segunda revelação. Então eu preciso trabalhar comigo o alto amor. Eu preciso trabalhar comigo as ideias positivas, por mais difícil que o momento se apresente. E não nos deixar contaminar por ideias destrutivas. São notícias paralisantes, mensagens de WhatsApp que só nos trazem inquietação, só nos trazem desespero. Eu vou viver alheio, eu não vou usar o WhatsApp, eu não vou ligar a TV, eu não vou usar as redes sociais, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu vou selecionar as informações que me chegam e ver a intencionalidade, porque ainda tem essa questão da intencionalidade do que me é enviado, do que me é trazido. Qual é a intenção de quem está mandando? É me trazer informação ou me trazer um estado de inquietação, de nervosismo e de ansiedade que me adoece? Eu preciso pensar nisso, olhar essa questão. Porque tem informações que nos chegam que são necessárias, que são positivas, no sentido de que nós estamos num mundo em que a velocidade dos acontecimentos é intensa, que a internet está aí posta e que neste momento, inclusive nas casas espíritas, como agora, nos permite utilizá-la para o bem. Aqui é um trabalho no bem, é um trabalho de autorrenovação para todos nós, para quem fala, para quem ouve, né, para os espíritos amigos que estão aqui no nosso entorno, ouvindo e fazendo as suas reflexões também, para os espíritos que laboram nessa casa espírita de luta, de trabalho, e que esses espíritos que higienizam a psicosfera da casa e nos permitem também estar aqui falando, porque eles estão nos intuindo, eles estão conosco. Nós não podemos perder de vista essa questão, porque às vezes nos perdemos nessa situação também, de que esse instrumento virtual, ele nos afasta da casa. Ao contrário, nesse momento ele é um instrumento para nos unir. E nos unindo, a espiritualidade que labora na casa e que coordena os trabalhos, ela vai nos instrumentalizando e vai nos protegendo. Essa ideia nos faculta a possibilidade de já entrar no processo de autoiluminação,
Porque eu sei que eu tenho uma proteção do divino, uma proteção de Jesus, uma proteção da espiritualidade que não nos abandona. Nesse foco, nós vamos nos trabalhando para não ficar alimentando essas ideias que não são nobres. Por que será que o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho que é depurativo, o Evangelho que é educativo, o Evangelho que tem no seu arcabouço um trabalho terapêutico para conosco, por que será que no Evangelho nós temos os Espíritos nos falando sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre a cólera, sobre a vaidade, sobre comportamentos que nos deixam adoecidos? O Evangelho que é atemporal, ou seja, toda a discussão do Evangelho não tem tempo cronometrado, porque esses sentimentos são sentimentos que fazem parte da natureza humana há séculos e séculos e milênios. Todos nós trazemos no nosso campo mental, no nosso mundo íntimo, sentimentos dessa natureza. Agora, cabe a nós trabalhá-los para que eles sejam cada dia menos intrusivos e menos controladores da nossa personalidade. Como fazê-lo? É no exercício diário, nas relações interpessoais. Muitas vezes nós dizemos assim, essa pessoa me incomoda. Não suporto ver essa pessoa me tira do sério. Essa pessoa me reporta sentimentos piores. Por que será que esse outro me traz sentimentos que não são nobres? Então eu preciso parar, olhar, porque tudo que me incomoda muito no outro, eu tenho como componente de essência em mim. Aquele que não me incomoda, que não traz nada que me incomoda, esse não me provoca para essa reflexão. Mas aquele que me incomoda, ele está me dizendo de forma indireta que ele traz no seu arcabouço, na sua forma de agir, na sua forma de se conduzir, algo que eu tenho no mundo íntimo que eu preciso me melhorar. É difícil nós reconhecermos isso. É muito difícil. Porque nós temos o hábito de apontar sempre o outro, né? De dizer sempre que o outro é orgulhoso, que o outro é vaidoso, que aquele comportamento é desonesto, que aquele comportamento desagregador é do outro. Mas, e o meu comportamento? Porque quando eu fico muito olhando e apontando a falha do outro, eu esqueço de mim mesmo. E eu preciso fazer um trabalho comigo. O outro precisa fazer com ele. Não sou eu que vou corrigir, nem melhorar os padrões do outro. É ele que precisa se auto-observar, se auto-enxergar e se auto-iluminar. E eu preciso fazer a auto-iluminação. Olha o tema de hoje, iluminação interior. O Espírito Joana de Ângeles, quando nos diz que ninguém vive em paz interior sem a consciência do dever retamente cumprido, que dever é esse que ela está nos conclamando? Que chamado do Espírito Joana de Ângeles é esse que está nos dizendo que nós precisamos ter o dever cumprido? Que dever cumprido é esse? É esse autotrabalho, é essa busca da ação do bem, que no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos como perfeito é o Pai, neste capítulo nós temos o homem de bem, e olha que Kardec vai catalogando uma série de características para que sejamos homens de bem, e no final ele dá um tiro de misericórdia e ainda diz que todas as características ali pontuadas ainda não são suficientes para que nós sejamos verdadeiramente um homem de bem, porque muitas outras precisam ser trabalhadas. Em linhas gerais, né, ele traz essa questão. Então, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós somos chamados sede perfeitos como perfeito é o Pai, é uma chamada para nos dizer que o caminho da perfeição, nós chegaremos lá, do átomo ao arcanjo, mas é um trabalho diário, contínuo, ininterrupto, que precisa ser cultivado em todos os momentos. Aí vem a grande proposta doutrinária da reforma íntima. Porque o que é a reforma, senão esse trabalho contínuo, hercúleo,
De quê? De autorrenovação. E muitos de nós fugimos dessa proposta. Muitos de nós abandonamos, inclusive, a doutrina quando percebemos que temos esta tarefa para conosco mesmo, para toda a vida. Porque no nosso imediatismo humano, na nossa natureza ansiosa, nós queremos processos de reforma no estalar de dedos. Queremos hoje ter uma postura de alguém altamente egoísta, de alguém altamente orgulhoso, de alguém com uma série de comportamentos que não são os mais apreciáveis, e amanhã nós já queremos, entramos para a doutrina hoje, chegamos com uma série de vícios morais, aí amanhã nós já encontramos, né? Já alcançamos nirvana, como dizem os orientais, e aí já estamos assim, espírito de escola, já somos doutor Bezerra de Menezes, espíritos dessa natureza. E o processo não é dessa forma. Aí nós nos frustramos e colocamos a culpa, olha a nossa eterna mania de transferir responsabilidade. Ah, mas eu estava na casa X, no tempo Y, no dia Z, e eu cheguei, eu lavei o copinho para servir água, eu limpei a mesa, eu servi, eu atendi, eu fiz e nada aconteceu na minha vida. Não me trouxe, o que é que a espiritualidade me trouxe de bom? Olha a nossa relação de troca, olha a nossa mania de querer achar que a espiritualidade, que a divindade trabalha nessa vertente de ficar trocando situações, de ficar barganhando algo por outro algo que eu acho que é interessante. Não é assim o trabalho. É um trabalho constante. É um trabalho ininterrupto. É um trabalho de exercício. O que é o exercício? O exercício é aquele que a gente... Olha o nome, exercício. A gente exercita todo dia a nossa paciência. E como é difícil, amigos, trabalharmos a paciência. Nós temos que exercitar todo dia a nossa tolerância. Com tudo e principalmente conosco. Nós temos que exercitar a nossa perseverança diante das adversidades, que são muitas, muitas, e que são muitos convites para que nós desistamos. Observem bem. Então, essa autoiluminação não passa por um mecanismo mágico. Ah, entrei na doutrina, estou falando entrei na doutrina porque aqui nós estamos falando para o público espírita, na grande maioria. Mas o que quer que eu abrace, o segmento religioso que eu abrace, na busca da minha iluminação, ou mesmo que eu não abrace segmento religioso nenhum, mas eu trabalho esses vícios para me melhorar, é um processo, não é algo mágico. Dormi extremamente orgulhoso, acordei, doutor Bezerra de Menezes. E aí vem uma frustração muito grande, muitas vezes, porque nós queremos essas questões assim, ó, imediatamente resolvidas. Nunca tivemos que trabalhar tanta paciência como nesse momento de pandemia. Entramos no ano de 2021, estamos agora, né, em fevereiro, terminando o mês de fevereiro, estamos agora no mês de março, na mesma situação. Já estamos entrando no terceiro mês, numa situação que há um ano começava a se configurar e que muitos de nós achamos que seria algo rápido. Eu me recordo que em março do ano passado, quando um cantor muito conhecido e muito popular aí da mídia, ele tinha shows até o fim do ano e ele cancelou, me lembro que ele cancelou até outubro. Aí eu ainda comentei com uma irmã, eu disse, poxa vida, que exagero. Veja, eu disse que exagero, esse homem já cancelou um show que vai ser em outubro, nós estamos em março, daqui para algum meio do ano essa situação já está resolvida. E meus amigos, nós não tínhamos ideia da dimensão de como essa questão se configuraria, né? E hoje estamos já um ano depois em um momento muito difícil,
em um momento onde uma grande interrogação se faz presente, em um momento onde a consciência, olha aí a consciência que Joana fala, porque a consciência desperta é a consciência de que eu preciso ter cuidado comigo e cuidado com o outro. Então, quando a Organização Mundial de Saúde, quando os médicos, quando a ciência nos orienta a sair usando máscara, a respeitar o distanciamento social, a evitar aglomerações, a ter cuidado na higienização das mãos, né, a ter cuidado ao levar as mãos ao rosto, né, ter cuidado nessa situação das vias aéreas. Eu preciso seguir esse conselho para me auto-iluminar. O que é que uma situação tem a ver com a outra? Ainda passa pela consciência. Nós estamos vendo um boom, uma explosão de contágio, uma explosão da doença, da Covid tão temida, muito também pela nossa irresponsabilidade com a nossa vida e com a do outro. Como é que eu posso me auto-iluminar passando por essa falta de consciência? Porque aí entram várias situações, o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha falta de responsabilidade com a vida, porque aí eu não estou prejudicando só a mim, eu estou colocando em risco a vida de muitos. Se eu convivo em uma casa com o pai idoso, com a mãe idosa, ou mesmo que não seja, mas que estão seguindo os protocolos, fazendo a sua parte, dentro dos critérios que são aconselhados, e eu sou alguém que uso da minha liberdade, sem responsabilidade, e saio, e burlo, e faço o que quero, e trago para dentro de minha casa o contágio para o meu ambiente de trabalho? Que iluminação é essa? Que consciência é essa? É quando Joana fala ter a consciência do dever retamente cumprido. Olha aí um exemplo fantástico. Muito dentro desse contexto, o que é que eu estou fazendo com a minha vida e com a do outro? Qual é a minha relação com o mundo que eu habito? Que ideia eu estou tendo do mundo? Né? Na casa espírita, se eu tenho uma responsabilidade de um trabalho e eu falto, e eu negligencio por motivos outros, todos nós temos problemas. Todos nós estamos suscetíveis de ter um problema de saúde, todos nós estamos suscetíveis de ter uma mudança de horário de trabalho, todos nós estamos suscetíveis de, no caminho, até no percurso para o trabalho na casa espírita, ocorrer alguma situação que nos atrase ou que nos impeça de ir. Isso é normal. O que não é no mínimo, para a gente parar para pensar, é se todos os problemas acontecem exatamente na hora do trabalho que eu estou destinada a cumprir. Aí eu preciso fazer uma leitura comigo, né? Olha a iluminação interior. Ah, mas eu já tomei, eu sou alguém que sou passista mais requisitado da casa. O passe que eu dou é um passe que a pessoa sai iluminada, a pessoa sai leve, a pessoa sai... Primeiro que eu preciso parar para pensar que o passe que eu estou sendo o transmissor de uma energia, eu estou sendo o veículo, o passe não é meu. O passe é uma energia que está sendo doada pelo passista, mas a energia é essa que está reverberando no contexto de um trabalho que a espiritualidade faz. Então eu sou transmissor de uma energia que se espera que seja uma energia do bem, uma energia da paz, a partir também desse mundo íntimo que eu cultivo, porque eu posso estar ali na função, fazer todos os movimentos que são indicados e conhecidos e reconhecidos como do passe. Entretanto, o sentimento que eu estou carregando é um sentimento totalmente fora do contexto. Eu estou com ódio, eu saí de casa numa situação de raiva, eu briguei no trânsito, eu disse algumas questões, eu maltratei alguém até na entrada do centro, eu destratei, tinha uma pessoa ali, um trabalhador, um companheiro de trabalho da casa que eu não gosto, e eu já destilei tudo que eu não gosto. Aí o assistido senta para tomar o passe e eu estou com esse pensamento, eu estou com essa energia. Então eu preciso pensar. Olha o dever cumprido que Joana fala, da consciência, né? Eu sou médium que trabalho na reunião mediúnica
e que tem uma função específica, tem um trabalho lá, eu sou doador de ectoplasma, algo dessa natureza, mas meu mundo íntimo está reverberando de raiva, de ressentimento. Então eu entro na sala mediúnica, não, eu sou o médico, eu só vou receber mentor, porque eu sou o principal médico. Olha o orgulho, olha a vaidade, olha os sentimentos, né, que não existe melhor médium, não existe super médium, não existe quem é melhor, pior. No trabalho mediúnico, nos trabalhos espirituais, nós somos trabalhadores da seara de Jesus, levando a doutrina e o trabalho que Jesus nos intui, nos permite, nos convida a levar. Olha a consciência do dever cumprido, que Joana chama a atenção. Nós, expositores, que estamos aqui nessa função, tentando levar a mensagem do Cristo, somos convidados diariamente a fazer uma reflexão conosco. Este trabalho que Raimunda está fazendo é renovador para Raimunda. O mundo íntimo de Raimunda precisa estar nesse exercício, porque Raimunda vai higienizando o seu campo mental, Raimunda vai higienizando seu aparelho orgânico, vai trabalhando a mediunidade através da intuição, trabalhando a psicofonia, usando o aparelho fonador para trazer as orientações do alto. E Raimunda precisa pensar por que esse tema chegou para ela no dia de hoje. Raimunda precisa trabalhar sua autoiluminação, porque quando o tema chega para o expositor, antes que nós tenhamos falado para o externo, para quem nos ouve, encarnados e desencarnados, primeiro o nosso campo mental já foi chamado a atenção. Pensemos sobre isso, amigos. Olha o dever cumprido que Joana fala. Para eu me autoiluminar, eu preciso trabalhar o que eu tenho de mais difícil comigo mesmo. Eu preciso me auto-reconhecer, eu preciso me voltar para as questões mais difíceis que eu tenho, trabalhar os meus vícios morais e exaltar as virtudes que nós também temos, e são muitas. Nós não somos só defeitos, nós somos virtudes também. Mas esse trabalho é um trabalho para toda uma eternidade. Essa é a notícia que eu tinha para dar hoje para vocês. Irmãos e irmãs do Grupo de Estudos Espírita e Iluminação Crística. Não é um trabalho simples, não é um trabalho que tem um tempo cronometrado, ele é eterno. Eu preciso fazer reforma íntima todo o tempo, porque nós caímos e levantamos todo o tempo. Nós nos debruçamos sobre desafios todo o tempo. Nesse período onde agora muitos, a maioria de nós está confinado, é um confinamento necessário, esse isolamento nas nossas casas. Que bom que temos uma casa para nos isolar. Olha, outro sentimento que precisamos trabalhar, a gratidão. Porque tem muitos irmãos que neste momento estão nas ruas, não tem uma casa para estar em isolamento. E nós temos e reclamamos. Eu não aguento mais. Não aguento mais ficar dentro de casa, eu preciso sair, eu preciso ir para a rua. Sim, não nascemos para ser prisioneiros. Não nascemos para viver dentro de uma gaiola fechada. Mas, neste momento, este isolamento é necessário. Eu preciso ver o sol, eu preciso ver a lua, eu preciso ver pessoas, eu preciso respirar o ar que está, nas árvores, ouvir o canto dos pássaros. Mas, para fazê-lo, eu preciso trabalhar também um exercício de paciência. Se eu saía na semana toda e ficava e nem percebia esses elementos, porque tinha isso, na nossa velocidade diária, nós nem percebíamos que tínhamos todos esses elementos aí, próximos de nós, e ignorávamos. Hoje a nossa necessidade de pelo menos ter um contato com essa natureza é muito grande. Mas como eu vou fazer? Eu preciso ter o cuidado e fazê-lo de forma paulatina.
Eu preciso sair para caminhar por uma questão de saúde, pressão, hipertensão, coisas dessa natureza que precisam ser controladas. Vou fazê-lo, vou, com todo cuidado, num horário que eu possa, usando máscara, mantendo distanciamento, apreciando esse universo que antes eu não apreciava, mas sem reclamações. Se hoje existe uma recomendação restrita que eu não posso sair depois das 20 horas e eu caminhava à noite às 21, eu preciso compreender que neste momento eu tenho que me recolher e obedecer um protocolo que é uma lei estadual necessária. Então, há uma revolta nesse sentido, né, também. Mas agora tem um decreto governamental que está impedindo o meu livre-arbítrio de caminhar. Por que será que vem uma questão dessa no momento desse? Olha a questão da consciência. Será que se nós estivéssemos verdadeiramente seguindo os protocolos necessários, precisariam ter medidas tão duras? Olha, Joana, com dever cumprido. Então é um exercício. Tudo isso, Raimunda, passa pela questão da iluminação interior? Passa muito. Nesse momento em que as casas espíritas estão com as portas materiais fechadas, os centros não estão funcionando como funcionavam em um momento que não era de pandemia, as portas materiais estão fechadas, mas as portas espirituais estão abertas. Então, naquele horário em que nós estávamos no grupo de estudos, tem casas que deram continuidade aos grupos de estudos através dos grupos virtuais. Então, vamos aproveitar aquelas casas que podem fazer grupos através do WhatsApp, através de tantas plataformas, né, que nós temos hoje aí disponíveis para o estudo. Aí outro dia um amigo me disse assim, eu não participo não, porque eu não suporto essa questão virtual, eu não me sinto em um grupo de estudo, porque eu não estou lá sentindo o calor humano. Sim, não é como se nós estivéssemos verdadeiramente juntos, né, nos abraçando, mas é um instrumento que está nos interligando, sim, com a espiritualidade. Vamos agradecer à espiritualidade que nos oportunizou nesse momento ter essas plataformas e esse instrumento para que nós continuemos no estudo, nos unindo. Quando eu preciso parar para pensar também por que me incomoda tanto e me irrita, como esse colega falou, me irrita. Eu não consigo, nem entro em grupo de estudo nenhum, porque eu acho tudo isso uma enganação. Ele precisa fazer uma leitura. Nós estávamos conversando, como ele me deu liberdade para me colocar nesse sentido, eu digo, avalie o que é que está fazendo com que você fique tão irritado para você retirar desse foco. Porque ainda tem isso, meus amigos. Passamos essa leitura. Não é a mesma coisa de eu sair, de estar lá sentado, junto com os amigos. Nós estamos nesse momento com essa ferramenta. É o que está sendo oportunizado para o nosso trabalho. Vamos aproveitar. Não nos deixemos influenciar por ideias outras que nos tiram desse exercício do bem, desse despertar de consciência. A autoiluminação passa pela vigilância, vigiai e orai. Olha só, que muitas vezes a gente não percebe que a gente está sendo conduzido para não participar. Então eu não participo, eu vou ficando cada vez mais envolvido com notícias de outra natureza, eu vou me contaminando psiquicamente e vou entrando em processos que não são os melhores. Processos adoecedores, processos muito difíceis. Façamos a leitura conosco. Vamos nos auto-iluminar. Iluminar de boas ideias, iluminar da palavra de Jesus, iluminar com o amor que Jesus nos confere, nos auto-iluminar com bom ânimo. Por mais difícil que seja o momento, às vezes bate aquela tristeza, aquela melancolia, abri o Evangelho, vou abrir o Evangelho, vou ler, mas eu não estou nem conseguindo ler, vou ler aqui, vou me concentrar porque Jesus está comigo, botar uma música que edifique, olha, procurar boas ideias, ligar para alguém que a gente sabe que tem um astral positivo, que pode nos colocar naquele momento numa situação melhor, não nos deixar controlar e conduzir pelo desânimo, pela tristeza, pela melancolia, pela angústia. São sentimentos que todos nós temos, sim,
mas não nos deixar dominar por eles. Sentiu algo dessa natureza? Respira, bebe uma água, levanta e busca a palavra do Cristo, meus amigos. E não esquecer que vale a pena viver sempre. Seja qual for o problema que estejamos vivendo neste momento, por mais dura que seja a realidade, por mais difícil que seja o momento, vale a pena acreditar nos ensinamentos de Jesus. Vale a pena segurar na sua mão. Vale a pena acreditar na espiritualidade. Vale a pena ouvir a intuição do nosso anjo da guarda, que não nos falta. Para concluir, gostaria de contar aqui uma fábula muito conhecida chamada A Ilha dos Sentimentos. Esta ilha, Deus chamou o amor e avisou ao amor que esta ilha iria sucumbir e que era preciso que ele avisasse aos sentimentos que ali residiam que ela iria desaparecer. E o amor, como é característico do amor, saiu a avisar a todos que a ilha iria sucumbir. E, avisando, esqueceu dele mesmo. E a maré começou a subir, a ilha começou a submergir. E quando o amor percebeu, muitos já estavam pegando seu barco para fugir. Primeiro passou o barco do egoísmo. E quando o barco do egoísmo passou, o amor disse: egoísmo, me leve. O egoísmo olhou para ele e disse: não, eu não tenho, no meu barco só tem lugar para mim. Não posso lhe levar não. E foi embora. Aí passa o barco do orgulho. O amor olha para o barco do orgulho e diz: orgulho, me ajude. E o orgulho olha para o amor e diz: eu não posso lhe levar, porque afinal a sua aparência não é a melhor para estar dentro do meu barco. Aí passa o barco da tristeza, que de tão triste não enxerga o amor passar, não enxerga o pedido de socorro do amor, porque está muito mergulhada na sua tristeza. Aí passa o barco da alegria, que de tão alegre não percebe que o amor também está pedindo ajuda. E ele percebe que está sucumbindo, que está perdendo as forças. Passa o barco da vaidade. E o amor pede ajuda e a vaidade lhe diz: ajudar você, depauperado desse jeito, com esta aparência no meu barco? Jamais. E o amor, percebendo que vai sucumbir, olha para o alto, faz um agradecimento a Deus e sente que está perdendo as forças. Passa algumas horas e o amor acorda no topo de uma montanha, olha e vê que foi salvo. Aí ele encontra a sabedoria e pergunta à sabedoria: sabedoria, foi você quem me salvou? Eu estava quase sucumbindo e agora estou aqui. E a sabedoria lhe diz: não, não fui eu que o salvei. Quem o salvou foi o tempo, que tudo sabe, tudo pode e nos educa. Portanto, meus amigos, vamos nos dar o tempo da nossa autoiluminação. Vamos fazê-la sem estresse, sem pressa, sem ansiedade. Cada um no seu tempo, que com certeza é respeitado por Deus. Agradeço ao convite dessa casa, desejando a todos muita paz, muito amor, muito equilíbrio, saúde e que Jesus nos abençoe. E essa última canção é uma canção linda de Clóvis Pinho, uma canção inspirada que muitos artistas regravaram e com certeza emocionaram muita gente. Ninguém explica Deus. Nada é igual ao teu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo
fosse o encontro, resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Você duvida ou se acredita? Ninguém explica, ninguém explica Deus. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar